Livro de Josué, se você puder, já abra a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Okay. É curioso já olhar na nossa própria Bíblia, porque nós temos o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e na sequência nós já temos Josué. Na nossa Bíblia, ela é dividida dessa forma. Os livros da lei, ou a Torá, né, os livros da lei escritos por Moisés, o Pentateuco, e depois nós temos os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. E depois nós temos os livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. E depois, por fim, os livros proféticos, Isaías, Jeremias, e até o final, né? Até Malaquias. Mas na Bíblia hebraica não é assim. Na Bíblia hebraica, Josué não está nessa ordem. Josué é colocado na divisão de profetas anteriores, o que diz muita coisa. Porque nós não podemos olhar para o livro de Josué como um simples livro histórico. Irmãos, Josué é uma literatura que não apenas relata a história do povo de Deus e vai relatar na conquista da terra prometida, né, a forma como o povo se estabelece em Canaã, as guerras, mas é mais do que isso. Mostra como Deus guia o seu povo, como Deus vai cumprindo as suas promessas e o que Deus ainda fará. O que Deus ainda fará. Eu tenho utilizado, e eu passei para o reverendo Wilson, imagino que ele em algum grau deva utilizar, uma revista de uma editora que eu acho boa, né, que é a Cristã Evangélica, e eles auxiliaram muito porque eles não apenas, a gente compra a revista, tem a lição, mas eles até fornecem os slides, isso ajuda bastante por conta de tempo. Mas a tarefa do pastor não nos permite pegar um material e usar qualquer material. O material que a gente utiliza, e para preparar uma aula como essa, nós utilizamos, além, claro, basicamente da própria Bíblia, porque se estamos falando, por exemplo, do livro de Josué, é a Bíblia, é expor o que a Bíblia diz. Mas ao consultar materiais, nós temos que ter um cuidado até do que nós estamos consultando. Então nós usamos comentários bíblicos, livros teológicos e, pela graça de Deus, nós temos material, eu tenho uma boa biblioteca para isso, para me auxiliar nisso. E quando eu olhei a revista, o que a revista dizia, o caminho que o autor da revista seguiu, eu achei muito estranho. E eu nem mudei o que eu vou colocar aqui, porque eu creio que isso deve servir para vocês terem esse cuidado, porque vocês não podem também depender de uma outra pessoa, ainda que o pastor tenha essa responsabilidade. Mas e quando não tiver o pastor? Quando você estiver lendo os seus livros, algumas pessoas ainda vêm dizer, pastor, eu li isso, olha, tá... E a gente dá um direcionamento, porque foi o pastor que fez teologia, o pastor que aprendeu hebraico, grego, enfim. Mas nós precisamos ter um conhecimento das Escrituras, a teologia bíblica, para que quando alguém diga alguma coisa, você pode... Opa, isso aqui está estranho. Olha só a introdução da revista. Josué é um livro de ação, cujo personagem principal é responsável por toda a história do livro e um dos 2 sobreviventes da primeira geração devido à fé demonstrada. Então vejam, é um livro de ação, cujo personagem principal, quem o autor está dizendo que é o personagem principal do livro de Josué? Quem é? Josué. É responsável por toda a história do livro e um dos 2 sobreviventes, está se referindo a Josué e Caleb, né, da primeira geração. Discípulo com o coração disposto a aprender. Josué seguiu os conselhos de Moisés e liderou a nação de acordo com os princípios da palavra de Deus. Ok. Qual a minha dificuldade, meus irmãos, com a introdução? Olhe Josué 1 e vocês vão perceber qual é a minha dificuldade. Primeiro, vocês lembram do que vocês aprenderam de Deuteronômio? Quem é o personagem principal de Deuteronômio? Talvez você seja tentado a dizer Moisés. Quem é o personagem principal de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? Quem? Você pensa, por exemplo, em Êxodo, e aí você vai dizer que foi Moisés que fez tudo o que fez? Olha agora Josué 1,
e aí daqui a pouco a gente volta a falar de Moisés, Deuteronômio. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliador de Moisés. Preste atenção no que diz o versículo. Depois que Moisés era o quê? Servo do Senhor. Moisés foi um servo de Deus, foi um instrumento nas mãos do Senhor. Foi aquele que Deus apareceu para ele no meio de uma sarça, aliás é o símbolo da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Eu tenho dito, não é um repolho, é a sarça ardente. E Deus apareceu para Moisés naquela sarça que ardia e não se consumia. E Deus disse, está lá em Êxodo 3, né? Você, Moisés, a partir do verso 10, Deus diz assim: você vai até o Egito. Deus disse, eu vou libertar o meu povo, e você vai ser o meu instrumento. Moisés diz assim para Deus: eu não. Quem sou eu? O que vão dizer? E quando eu chegar lá vão perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? E quando questionar, e como que eu vou falar? Eu sou pesado de língua. E Moisés colocou tantos empecilhos, em cada um Deus foi respondendo para ele: eu farei, eu envio, o eu sou está te enviando, eu vou usar você. E Moisés foi. E quem foi, meus irmãos, que mandou as 10 pragas? Não foi Moisés, foi Deus. Quem foi, meus irmãos, que abriu o mar para o povo passar? Não foi o poder de Moisés, foi Deus. Quem guiou o povo com os pés a seco? Foi Deus. Quem destruiu a Faraó e todo o seu exército? Foi Deus. Quem guiou o povo ao longo dos 40 anos, que alimentou o povo, que deu água para o povo, que deu maná, que deu codornizes, que aqueceu o povo à noite, que protegeu o povo do sol escaldante durante o dia com a nuvem? Foi Deus. E aí chega, quando eles estão no limiar da herança, quando eles estão a ponto de transpor ali o rio, passar o vale e entrar em Canaã, finalmente, depois de 40 anos, entrarem na terra prometida, Deus proíbe Moisés de entrar. E Moisés morre. E agora, Deus, que até então guiou o seu povo, dirigiu o seu povo, o mesmo Deus que fez promessas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e a José também, o mesmo Deus que prometeu dar a terra, dar o descanso para o povo. Aí ele tem essa conversa com Josué. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliador de Moisés. Quem liderou o povo até então foi Deus. E Moisés morreu. Já imaginaram se o povo dependesse de Moisés? Já imaginaram se o grande líder do povo fosse Moisés? O que seria do povo? Moisés morreu. E agora? Como seremos guiados? Mas sabe, queridos, não foi Moisés que esteve à frente do povo, foi Deus. Moisés foi apenas um instrumento. E aí vem o verso 2. Conversa de Deus com Josué. Moisés, meu servo, olha só o que Deus deixa claro. Moisés, meu servo. Moisés, aquele que me serviu. Moisés, aquele que foi um instrumento nas minhas mãos, está morto. E não tem problema, porque Moisés era apenas um instrumento. E aí Deus diz para Josué: prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra. Agora preste atenção no que ele diz: que eu vou dar aos filhos de Israel. Quem é que daria a terra aos filhos de Israel? Não era Josué, não. Deus. A terra que eu vou dar. Deus diz para Josué: Moisés morreu, eu usei ele até agora eu vou usar você. Você vai ser um instrumento que eu vou usar para dar. Eu vou dar esta terra ao meu povo. E aí continua: todo lugar em que puserem a planta do pé, mais uma vez, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Deus está dizendo: eu vou cumprir. Eu prometi. Deus já havia prometido a Abraão, Isaque, Jacó e a José. Tanto é que José cria tanto nisso. Vocês se lembram o que José disse para os seus filhos antes dele morrer? O que eles deveriam fazer com os ossos? Lembra, eles estavam onde? No Egito. O que José diz
para que eles fizessem com os ossos dele? Quem é que lembra? Ninguém lembra? Não era para deixar no Egito, não, era para levar para a terra que Deus daria. Porque José sabia que Deus iria cumprir a promessa, mesmo que ele estivesse morto, porque Deus não estaria. Ele diz: vocês vão pegar meus ossos e vocês vão levar para a terra que Deus vai dar. E então, Deus está dizendo para Josué: você vai ser o meu instrumento, para que eu cumpra as promessas que eu fiz. Verso de número 4. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Deus já está estabelecendo os limites, está dizendo: olha, eu vou dar a terra e vocês vão receber, e vai ser todo esse perímetro. Deus está dizendo. E então ele continua, verso de número 5, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Prestem atenção, assim como estive com Moisés, assim eu estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Irmãos, quem é o Senhor da obra? Quem é que está à frente de tudo? Quem está guiando? É Deus. Percebam, queridos, ele não chega para Josué e diz: olha, Josué, a coisa está complicada, viu? Moisés foi muito bem, eu confiei nele, e olha, ele se deu bem, mas ele morreu. Cara, agora, olha, eu confio em você, hein? Eu sei que você pode, você é capaz, você vai conseguir. Bobagem, nada disso. Eu usei Moisés até aqui, agora, Josué, eu vou usar você. E vai dar certo, sabe por quê? Não porque você é bom, não porque você é capaz, não porque você pode, mas porque eu não vou te abandonar. Eu vou fazer cumprir o que eu prometi, eu estarei com você. Queridos, é isso que nos anima. Não é Deus dizendo assim: eu confio em você, vai lá, eu acredito. Deus não confia em nenhum de nós, Deus confia em si mesmo, o poder está nele. Mas quando ele diz assim: eu vou usar você, e eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir através de você, isso é encorajador. Porque a gente para de olhar para nós mesmos e nós olhamos para quem? Para Deus. Então eu sei que eu posso ser um ministro do Evangelho, não porque eu seja alguma coisa, mas por causa do Senhor que me chamou para a obra. É isso que me anima, não é olhar para mim mesmo. Aliás, eu fugi quando as pessoas chegavam e falavam assim: escuta, eu acho que você devia ir para o seminário, hein? Eu acho que você devia ser pastor. Eu dizia: eu de jeito nenhum, não sei nem falar direito, sou tímido. Olha, escuta, eu vi você dando aula ali, eu acho que você deveria. Não, eu não. E por muito tempo eu fugi, até que eu entendi que quem estava me chamando era o Senhor, e eu tinha que parar de olhar para mim e olhar para o Senhor. E que eu iria conseguir, não porque eu posso alguma coisa, mas porque Deus resolveu usar a vida de alguém tão pequeno, tão fraco, como eu. E então Deus anima Josué, encoraja Josué com as seguintes palavras, verso de número 8, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Seja forte e corajoso, porque eu vou cumprir o que eu prometi. E antes de Josué pensar assim: não, mas será que eu sou alguma coisa? Deus continua, e veja, ele diz: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Deus diz: eu vou ser com você, eu estarei com você, me obedeça. Qual era a responsabilidade de Josué? Obedecer a Deus, conduzir o povo para obedecer o nosso líder, aquele que nos guarda, aquele que nos guia. Wilson, os irmãos têm microfone aí, meus queridos? O nosso irmão Rodrigo já está levando o microfone, presbítero Wilson. Pastor, eu fiquei com uma dúvida, porque a doutrina reformada, ela define que existem dois pontos, não é isso? A questão da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Sim.
A mensagem, do jeito que o senhor está trazendo, eu tenho a impressão que nós somos marionetes, não somos responsáveis pelas nossas ações. Eu estou entendendo errado isso? Completamente errado. Tanto é que eu acabei de dizer qual era a responsabilidade de Josué. Não foi o que eu disse agora, meus irmãos? Cumprir o que Deus estava dizendo, obedecer a lei de Deus e levar o povo a obedecer a lei de Deus. Ok? Então eu vou repetir. Josué seria um instrumento nas mãos do Senhor. E qual era a responsabilidade dele? Não se desviar da lei do Senhor. Agora, é uma coisa importante a se dizer, Wilson, porque falar, por exemplo, que Deus é soberano e nós temos a nossa responsabilidade, pode levar alguém a achar, então, olha, Deus é soberano, mas você tem a sua responsabilidade, se vira, isso aqui é parte sua. Não, mesmo na nossa responsabilidade, nós dependemos inteiramente do Senhor. É esse ponto que eu estou dizendo. Josué não era alguém que Deus disse assim, olha, eu vou fazer cumprir, e você tem que se vira para fazer o que você tem que fazer. Não, Deus está dizendo, eu vou ser com você, eu que vou te capacitar, eu que vou te usar. É esse ponto que eu estou dizendo. A nossa responsabilidade humana não significa que nós não dependemos do Senhor. Irmãos, nós dependemos do Senhor para tudo. Como eu vou ser um marido, que eu acabei de dizer aqui, se não for o fortalecimento do Senhor? O mandamento do Senhor qual é? Lidere o seu lar. Deus é soberano, eu sou responsável, Deus está mandando eu liderar o meu lar, Deus estava mandando Josué liderar o povo, mas como eu vou liderar o lar sem a força do Senhor, sem a capacidade do Senhor, sem a presença do Senhor? Entendeu, Wilson? É isso que eu estou enfatizando. Existe a soberania de Deus, existe a responsabilidade do homem, mas mesmo na responsabilidade do homem, nós somos dependentes do Senhor. Nós não iremos conseguir fazer o que nós temos que fazer, se não for pelo fortalecimento do Senhor, com a ajuda do Senhor. Nós não somos autônomos, nós temos que fazer a nossa parte. Josué, Deus é muito claro para ele, olha, então somente seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ele tinha que obedecer à lei, ele não podia se desviar da lei, ele tinha que levar o povo a obediência da lei, mas ele dependia do Senhor para fazer isso. Então, quando eu vou exercer a minha responsabilidade, eu digo, Senhor, eu sei que eu tenho que fazer, me ajuda a fazer o que eu tenho que fazer. É nesse sentido, Wilson. Foi bom o Wilson falar, para não parecer que eu esteja ensinando que Deus vai fazer tudo e você vai ficar parado. Nós temos a nossa responsabilidade, Deus vai fazer, mas como que eu vou liderar o meu lar? Depois do que nós ouvimos aqui, eu não vou dizer assim, Senhor, olha, lidera o meu lar, e eu vou continuar desconectado do dia a dia da casa. Senhor, lidera o meu lar, eu estou aqui, eu vou me esforçar para estar mais conectado, para zelar pela minha esposa, mas eu preciso da tua ajuda para fazer isso, entendem? Então é isso que nós chamamos de sinergismo, né? Na salvação nós somos monergistas. É só o Senhor agindo, é Deus quem nos salva, é Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos dá nova vida, é Deus quem nos justifica, é um monergismo. Nós não temos, nós apenas respondemos ao agir do Senhor, Ele nos dá vida, nos faz nos arrepender e crer, mas na santificação, na obediência, há um sinergismo. Deus age, eu respondo, eu busco, Deus fortalece, para não parecer, como o Wilson falou, que eu esteja dizendo toda a responsabilidade do Senhor. Senhor, me dá um emprego, eu vou continuar lá deitado, esperando, né? Como é que eu vi essa semana? Eu achei um negócio engraçado. Falei, alguém colocou assim, tem um currículo aqui na minha casa, né? Meu currículo está aqui em casa, interessados venham retirar aqui, né? Poxa vida. Não, Deus, eu orei para Deus me dar um emprego, meu currículo está aqui, se alguém tiver interesse, não. Se eu quero um emprego, eu vou orar, e o que eu vou fazer? Vou procurar, vou me preparar, vou buscar, para não parecer que nós estamos dizendo, é só a soberania de Deus, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Foi bom o Wilson falar, para que a gente deixe claro isso. Ok, Wilson? Obrigado, pastor. Só mais um Sim, ponto. Claro. Naquele primeiro parágrafo, está dizendo que Josué é um livro de ação, cujo personagem principal é responsável por toda a história do livro, cujo
personagem principal. Ele é o personagem principal e é responsável por toda a história. Eu creio que ele acaba sendo o responsável das ações que ocorreram ali, certo? Ou não? Ele é o instrumento de Deus. Sim, mas aos olhos de Deus, ele é o responsável pelas ações, pelos pecados, por tudo que ocorreu ali, certo? Mas o personagem principal não é Josué, é Deus. Porque quem conduz o povo, quem age, quem dá vitória, foi Deus. Não foi Josué que deu vitória, que fez os muros, as muralhas de Jericó caírem. Foi o poder do Senhor. Não foi Josué pela capacidade militar dele, do seu poderio, que conseguiu fazer com que Israel conquistasse Ai e todas as demais cidades. Foi tudo o poder do Senhor. Assim como, por isso que eu falei, no Pentateuco, não foi Moisés que abriu o mar, foi Deus. Então, nós não podemos dizer que colocar o ser humano como principal. Deus é quem conduz o seu povo. Ele usa instrumentos, ele usa. Da forma como o autor colocou, está centrado em quem? O livro está centrado em quem? Em Josué. É o personagem principal, é o responsável pela história, é que guiou o povo. Josué foi apenas um instrumento humano. Então eu acho perigoso quando se destaca dessa forma, como as professoras fazem na escola dominical por vezes. Olha, Davi venceu Golias, e as crianças ficam vendo Davi e Josué como super-heróis, homens comuns, homens fracos, que foram usados pelo grande e poderoso Deus. É nesse sentido o cuidado, viu? Para mim está claro, pastor. O único ponto é que para mim é difícil separar a ação do homem totalmente desses livros, né? Eu creio que eles acabaram sendo utilizados por Deus, sem dúvida alguma. Em toda a Bíblia, o personagem principal acaba sendo Deus, não tenha dúvida disso. Mas Deus usou aqueles homens. Então, os textos, eles trazem isso, né? Eles trazem que Deus acabou usando aqueles homens para realizar a sua vontade. Sim. Mas no final, eles são responsáveis pelo que eles fazem. Mas a glória é dada a quem? Não, a glória é sempre a Deus. Glória é sempre a Deus. O problema de se colocar uma lição como essa, nesses dizeres, que leva as pessoas a darem glória ao homem. Uma pessoa que pega uma revista, Josué, e a revista inteira está, Josué fez isso, Josué fez aquilo. No final, olha, grande Josué. Este para mim é o ponto. A gente super enfatizar o homem, colocar Josué, Moisés, leva muitas pessoas a colocarem como super-heróis e darem glória. Josué não é merecedor de glória. Mais uma vez, ele foi apenas um instrumento. Ele fez a parte dele. Eu sei que é esse ponto que você está dizendo, né, Wilson? Eu não estou querendo aqui desmerecer Josué. Não estou dizendo, Josué... Não é isso. Nós precisamos, e eu vou tratar disso, Josué ouviu, Josué obedeceu. Josué foi um líder segundo o coração do Senhor, assim como foi Davi. O nosso ponto aqui não é dizer, olha, Josué não tem valor nenhum, não é isso. Assim como Maria, nós, reformados ou protestantes, nós, por causa de alguns que colocam Maria como a corredentora, intercessora e tudo mais, nós temos a tendência de dizer, Maria foi qualquer uma. Não, está errado. Maria foi uma bem-aventurada, que Deus usou, que foi um instrumento de Deus, e nós por vezes desprezamos Maria por causa da adoração que alguns fazem a Maria. Então nós não podemos cair, eu creio que é esse o ponto do Wilson, em dizer assim, já que é Deus que usa, já que é Deus que faz, já que somos apenas instrumentos, então Josué não foi ninguém. Não, Josué foi alguém que quando juntamente com Caleb foi na terra prometida, diferente dos outros espias, ele teve uma outra visão, foi alguém que confiou em Deus. Então, meu ponto, Wilson, aqui não é desprezar Josué. Só que eu achei estranho porque a revista inteira foca em Josué. Em nenhum momento coloca como Deus que faz as coisas. E acaba enaltecendo Josué. E leva as pessoas a colocarem Josué como um super-herói. É esse o ponto. Novamente, para mim está claro, mais essa questão da responsabilidade que eu creio que a gente não pode desconsiderar. Okay. Tem lá em Gênesis, tem aquele texto que fala justamente sobre Caim. Caim teve os mesmos ensinamentos, que Abel, e no final do dia ele era um
Ele acabou matando o próprio irmão. A responsabilidade é dele. Não foi Deus que matou Abel, né? Sim. Foi Caim. E né? por que por isso que eu sim. reforcei E por essa que questão Abel da não fez responsabilidade. igual Caim? É. E por que Abel não fez igual Caim? Vocês já pararam para pensar por que Abel não fez igual Caim? Porque ele era muito bom? A resposta que eu tenho é a graça de Deus. O livro de Josué registra a conquista de Israel de Canaã e o cumprimento inicial da promessa aos patriarcas de uma terra prometida. Então, qual é a ideia geral, o principal do livro de Josué? A conquista de Israel de Canaã. É o povo de Deus conquistando a terra prometida, né? Que é o cumprimento inicial, apenas inicial, da promessa aos patriarcas de uma terra prometida. Quando nós olhamos Josué, nós vemos que nós não temos o cumprimento total das promessas de Deus. Nós não temos assim como ele prometeu a terra a Abraão, e Abraão não pôde ver essa promessa concretizada. Aliás, é muito bonito, o autor de Hebreus diz que Abraão ansiava uma terra superior, né, uma pátria superior. Deus também não cumpriu ali em Josué, aqui no livro de Josué, toda a sua promessa da terra prometida. Aliás, esse cumprimento do descanso vai acontecer através de quem? Do descanso final, em Cristo na glória. Através de Cristo nós teremos o descanso final na glória. Mas já é um cumprimento inicial da promessa do Senhor aos patriarcas. A visão panorâmica do livro, algumas informações básicas. Autor, a revista aqui coloca como anônimo. Alguns que colocam, preferem ao invés de colocar anônimo, colocam Josué. Qual é a dificuldade? Por que eu preferi nesse ponto seguir a revista? Porque o Talmud, que é o escrito do rabínico, né, eles defendem, a tradição talmúdica defende Josué como o autor do livro, o autor humano. Agora, existem passagens que, por exemplo, a passagem que relata a morte de Josué. Então, Josué não escreveu a passagem que relata a morte. Então, alguns creem que Josué escreveu a maior parte, ou foi quem foi conduzindo para a escrita da maior parte do livro, né? Aí nós temos mais dois autores, eles colocam mais dois autores, um que registra a morte de Josué e o outro que registra as palavras finais, tá? Mas como alguns versículos não pode ter sido Josué, a maioria prefere colocar como autoria anônima, tá? Como autoria anônima. A data por volta de 1370 a.C., o local é Canaã, depois que o povo se estabeleceu em Canaã. O alvo, a geração que conquistou a terra prometida. Esse livro é escrito, e o alvo principal, ou seja, os primeiros ali leitores, são aqueles que entraram na terra prometida. O versículo-chave é Josué 1:8. O que diz Josué 1:8? Nós lemos ainda há pouco. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem sucedido. Essa era a responsabilidade de Josué. Não cessar de falar do livro da lei. Não se desviar do livro da lei. E ao obedecer, ele e todo o povo seria o quê? Bem sucedido. Bem sucedido. Ok. Palavra-chave, conquista. Muito bem, o título na nossa Bíblia é Livro de Josué. Esse livro recebe seu título do nome do personagem central da narrativa, Josué, filho de Num, um efrateu nascido no Egito, a quem Moisés havia preparado para ser seu sucessor, e que efetivamente liderou Israel na conquista da terra prometida. Então o livro leva, né, o nome de Josué. O título hebraico é o nome Josué, né, e Yehoshua, enquanto esse LXX é Septuaginta. Septuaginta é a tradução do texto hebraico do Antigo Testamento para o grego, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas passagens em aramaico. E depois alguém, né, pegou esse texto em hebraico e traduziu para a mesma língua do grego, né, do Novo Testamento, ou seja, o grego. Então a Septuaginta traz o nome já grego, né, Iesus. Então vocês percebam que o nome Josué, antes era
era Oséia, né? Oséias foi passado para Josué. O que significa Josué? Significa Josué? Ou qual é o nome transliterando? Jesus. Jesus. Que significa o quê? O Senhor é o Salvador. Yahvé é o Salvador. Então Josué, isso já mostra que já prefigurava, era um tipo, a gente fala de tipologia, um tipo de Cristo. Porque quem é o libertador? Quem é que leva a conquista e ao descanso? É Cristo. Então Josué foi um instrumento nas mãos do Senhor, já representando a pessoa de Cristo que viria e que nos dará o nosso descanso final. O nome de Josué é Jesus, ou do grego Jesus, ou Jesus. Qual é a mensagem do livro? A mensagem principal é a conquista de Canaã e o estabelecimento do povo de Israel na terra prometida, né? E essa conquista, estabelecimento aconteceram de acordo com o quê? Com as promessas pactuais do Senhor. Nós não podemos perder de vista. O livro de Josué não é porque alguém quis conquistar algumas terras, um grande líder militar, não. É o Deus cumprindo as promessas que ele fez aos patriarcas e a Moisés. É Deus estabelecendo o seu povo, cumprindo as promessas, baseado não no poder de Josué, mas no poder de Deus, por meio, e aí vem a responsabilidade humana, por meio da fé obediente, não somente de Josué, mas de toda a nação. Tá? Então essa é a mensagem principal. A conquista de Canaã e o estabelecimento do povo de Israel na terra prometida aconteceram de acordo com as promessas pactuais do Senhor, baseados no poder do Senhor, mas qual é o meio? A fé obediente da nação. A fé obediente da nação. Marcelo, você queria falar? Também, tinham vários povos ali, né? Vários povos ali. Inclusive os cananitas ou cananeus, descendentes de Cã. É porque o Josué é descendente de Sem. Não me lembro agora, não me lembro. Ele é efrateu, né? Aqui, ó, Josué, filho de Num, efrateu, nascido no Egito. E aí depois é feito, depois eles fazem as divisões lá, né? Mas havia vários povos ali, né, em Canaã. Tanto é que o povo de Deus tem que combater vários deles, né? Jebuseus, Ezeus, como é que tem todos aqueles Zeus lá todos, né? É isso mesmo. É porque quando, lá no capítulo 9 de Gênesis, quando Noé abençoou os seus filhos, sim, ele fala de Canaã, né? Sim. Então aí quem que morava lá? Sim, mas depois, ao longo do tempo, outros foram para lá, né? Aí é que está. Mas originalmente sim. Dos descendentes de Cã, e depois outros foram para lá. Quando o povo de Deus chega ali, porque veja, o povo passou aqueles 400 anos no Egito, né? Quando o povo de Deus chega lá, outros povos haviam já se estabelecido, né? No domingo que vem nós vamos entrar um pouco mais nessa parte dos povos ali que estavam em Canaã. Obrigado, meu irmão. Qual é a mensagem aqui? A divisão do livro. Eu creio que a melhor, em termos assim gerais, nós podemos dividir o livro nessas três principais partes. Dos capítulos 1 a 12, o Deus que luta por Israel. Aliás, eu vi também, comparando os livros de teologia bíblica com a revista, todas as divisões da revista era Josué fez isso, Josué fez isso, Josué que faz... E os demais livros apontam para a ação do Senhor. O Deus que luta por Israel. Os 12 primeiros capítulos vão focar nisso. Deus lutando por seu povo. Deus dando conquistas ao seu povo. Os capítulos 13 a 21, o Deus que divide a herança. E os capítulos 22 a 24, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. O Deus que exige consagração contínua. Aí alguns colocam 23 e 24 só, mas a maioria dos estudiosos colocam 22 a 24. Então, de 1 a 12,
Deus que luta por Israel. De 13 a 21, o Deus que divide a herança. E o finalzinho do livro, 22 a 24, os capítulos finais, o Deus que exige consagração contínua. E é quando ocorre, né, a renovação da aliança. Josué, Deus usa Josué para renovação da aliança. Bom, vamos ver, temos alguns minutos ainda. Vamos falar um pouco vamos detalhar um pouco mais cada uma dessas partes. Então, a primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 a 12, que foca no Deus que luta por Israel, nós temos o seguinte: dos capítulos 1 a 5, o Senhor prepara Josué e o povo para a tarefa de conquistar Canaã, ao restaurar a vitalidade espiritual e a unidade da nação. É interessante isso, existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana, mas, mais uma vez, mesmo para que consigamos cumprir com a nossa parte, Deus é tão maravilhoso e gracioso que Ele nos prepara para isso. O Senhor vai preparando Josué, o Senhor vai preparando o povo para essa tarefa de conquistar Canaã, ao restaurar a vitalidade espiritual e a unidade da nação. Se Deus não houvesse restaurado a vitalidade espiritual do povo, né, e a unidade da nação, humanamente falando, esse povo não teria conseguido realizar as conquistas. Então o que Deus faz? Deus prepara, restaura a vitalidade espiritual do povo, Deus restaura a unidade da nação para as conquistas que seriam estabelecidas. Dos capítulos 6 até o final da primeira parte, que é o capítulo 12, o Senhor guia e capacita os exércitos de Israel à conquista militarmente bem-sucedida de Canaã, sob a liderança obediente e habilidosa de Josué. Então Deus guia e capacita os exércitos de Israel. Os exércitos de Israel não eram exércitos poderosos, militarmente, humanamente falando. Tanto é que quando nós lemos sobre a conquista de Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, né? Você conhece o cântico? Não foi pelo poderio militar que as muralhas ruíram, né? E não foi como uma explicação que eu ouvi num desses canais aí, que diz, na verdade, as trombetas, o som das trombetas criaram ali, abalaram as estruturas, então é por isso que num túnel você não pode buzinar, que tem aquele efeito do som, e foi o que aconteceu ali. Não, meus irmãos, não foi o som ali das trombetas que fizeram, foi o poder do Senhor. Deus pode usar meios naturais? Deus pode. Deus pode. Podem existir explicações naturais, mas o fato é que quem conduziu foi o Senhor. O Senhor guia e capacita os exércitos de Israel para aquela conquista, debaixo da liderança de quem? Olha aí a responsabilidade humana. Liderança obediente e habilidosa de Josué. Então assim, é isso que trata de forma bem assim geral a primeira parte do livro, os capítulos 1 a 12. A segunda parte do livro, que é a parte em que Deus divide a herança, vai dos capítulos 13 a 21. A distribuição da terra entre as tribos de Israel segue a designação do Senhor como soberano sobre a terra e o povo. Então, dos capítulos 13 a 21, nós vemos essa distribuição da terra. Irmãos, essa distribuição aconteceu conforme a designação de Deus. Deus que conduziu esta divisão da herança da terra. Quando nós olhamos dos versos 1 a 7 do capítulo 13, nós não vamos ler aqui por causa do nosso tempo, e eu ofereço esse esboço para que os irmãos, se não é possível agora, depois em casa, folheiem e leiam, né? É uma oportunidade da gente ler todo o livro de Josué, se você ainda não leu. Aliás, a ideia, não sei se o reverendo Wilson falou no domingo passado, para que vocês pudessem ler ao longo da semana, né? Mas se não leram, podem ir lendo. E seguindo aqui esse esboço, os irmãos vão percebendo essas divisões, né? Dos versos 1 a 7, então, Deus instrui Josué quanto à terra a ser conquistada e a divisão do território subjugado. Quando chegamos nos versos 8 a 33, ainda do capítulo 13, os territórios de 2,5 tribos na Transjordânia são confirmados. Aí entramos no capítulo 14, vai tratar da herança de Caleb. A herança de Caleb é escolhida como testemunho da fidelidade de Deus e da recompensa pela fé obediente. O agir de Deus e a responsabilidade humana. Deus dá uma herança para Caleb, porque é um testemunho da fidelidade de Deus. Deus nos abençoar, Deus, inclusive, quando Deus recompensa, é porque Ele é fiel. E
Por que Caleb recebe? Porque houve também o quê? Uma fé obediente. Percebem? Soberania de Deus e responsabilidade humana. Nos capítulos 15 até o 19, os territórios das 9,5 tribos são definidos. Então, é uma passagem assim, um pouco difícil no sentido de que vai falando só da divisão ali dos territórios, das tribos, então é um pouco mais, uma leitura um pouco mais densa, digamos assim, mas que Deus resolveu deixar registrado para mostrar como Ele, fielmente e soberanamente, faz a divisão da herança. Tá? A herança de Josué, quando nós olhamos no final do capítulo 19, a herança de Josué é definida. Assim que o processo de distribuição tribal termina, Josué recebe também a sua parte, né, a definição da sua parte. Quando entramos no capítulo 20, os 9 primeiros versículos, nós lemos sobre as cidades de refúgio. Você já leu sobre as cidades de refúgio? É interessante como Deus faz isso, né, estabelecendo cidades de refúgio conforme as especificações prévias do Senhor a Moisés. Deus já havia especificado isso a Moisés, né? E agora na terra prometida, em Canaã, Deus estabelece as cidades de refúgio. A gente pode na semana que vem falar um pouco sobre isso. 48, entrando no capítulo 21, nós temos as 48 cidades designadas na Transjordânia e Canaã, como cidades levíticas, aquelas cidades, né, para os levitas que cuidavam de toda a parte espiritual, toda a parte de culto do povo do Senhor. Ok? E chegando ao final da segunda parte do livro, a conquista e distribuição como produto da fidelidade e soberania de Yahvé. Eu esqueci de mudar aí. Nas outras passagens eu coloquei Senhor, tudo com letra maiúscula. Aqui eu acabei não fazendo essa mudança. Mas Yahvé é a ideia ali de o nome de Deus, ou Senhor, tudo em letra maiúscula. Então a conquista e distribuição, como produto da fidelidade e soberania do Senhor, elas são revistas nos versos 43 e 45 do capítulo 21. E assim termina a segunda parte do livro, capítulos 13 a 21, que tratam do Deus que divide a herança, como Deus soberanamente faz a divisão da herança, cumprindo a sua promessa pactual. Isso é maravilhoso, que mostra que o nosso Deus é o Deus fiel. Agora, Ele estabelece e Ele cumpre no tempo dEle, no tempo dEle. E Ele vai nos dar o descanso final no tempo dEle. Mas isso é animador, meus irmãos, porque mostra que para nós pode parecer demorado, mas Deus tem um tempo certo. E o que vai acontecer, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, ok? Por último, a terceira parte do livro é o Deus que exige consagração contínua. Os últimos capítulos do livro, capítulos 22 a 24. A necessidade de Israel de contínua observância pactual para manter, é disso que trata a terceira parte, né? Necessidade de Israel, do povo de Deus, de contínua observância pactual para manter a ocupação da terra, leva Josué a renovar a aliança ante a nova geração de Israel. Uma nova geração, né, surgiu naquela terra, crianças que nasceram ali, que foram crescendo e que precisavam também, né, ter essa confirmação da aliança de fidelidade ao Senhor. Então Josué, há um texto bastante conhecido, né, quando Josué, lá no capítulo 24, Josué reúne todos e diz assim: olha, quem vocês vão querer servir? Vocês vão querer servir aos deuses que os pais de vocês serviram, que os nossos pais serviram lá além do Eufrates, os deuses dos outros povos, os ídolos, ou vocês vão servir ao Senhor? Eu e a minha casa, o que diz Josué? Serviremos ao Senhor. E o povo responde dizendo: nós também vamos servir. E até que durou um tempo. Mas depois, o que aconteceu com o povo? E aí a gente entra, quando a gente entrar em Juízes, e a gente vai ver como a coisa bagunçou depois disso. Bem, quando nós adentramos no capítulo 22, os 34 primeiros versículos vão tratar de uma ameaça. Uma ameaça à unidade da nação recém-estabelecida e afastada, quando acontece o quê? As tribos do leste votam em permanecer religiosa e politicamente alinhadas aos seus irmãos do oeste. É interessante ver como surge uma ameaça de divisão, mas então
As tribos do leste resolvem permanecer, servindo ao Senhor, alinhadas aos irmãos do oeste, permanecer religiosa e politicamente alinhadas. E isso afasta aquela ameaça de divisão. Quando nós entramos no capítulo 23, os 16 versículos, nós vemos o desafio pessoal de Josué ao povo, para que Israel prove fidelidade em sua obediência diante da fidelidade do Senhor. Você diz assim, eu sou fiel ao Senhor, ok, prove. De que forma? Sendo obediente. É fácil dizer assim, não, eu vou obedecer ao Senhor, eu serei fiel. Cada ceia que a gente participa, cada ceia do Senhor, a gente reafirma a nossa fé e o nosso compromisso com o Senhor. Mas isso precisa ser traduzido através da nossa obediência. E o que Josué leva o povo, vocês estão dizendo que vão ser fiéis? Então, obedeçam, pois Deus é fiel. E capítulo 24, o famoso capítulo 24 de Josué, a aliança de Israel com o Senhor é renovada no lugar sagrado lá de Siquém, para o benefício da nova geração de Israel. Termina com a morte de Josué e de seus contemporâneos, os versos 28 a 33 do capítulo 24. A morte de Josué, seus contemporâneos, encerra a era da conquista, com uma nota de confirmação. Já que os restos mortais de José são enterrados na terra prometida, e a conquista de Canaã como prova da fidelidade e do poder do Senhor. Guardem isso, meus irmãos. A conquista de Canaã são a prova da fidelidade e do poder do Senhor. E nós veremos as lições teológicas e práticas do livro para nós, se Deus permitir, no próximo domingo, tá bom? Próximo domingo veremos o caráter teológico, as verdades teológicas desse livro e os aspectos práticos. O que esse livro tem a ver com a nossa vida hoje? O que a conquista da terra prometida, através da fidelidade, o poder do Senhor, tem a ver com a nossa vida hoje? Nós veremos no domingo que vem, se Deus permitir.